Fala, torcedor do Verdão! Hoje você vai acompanhar a equipe F da ESPN comentando e analisando tudo sobre o Verdão. E tem novidade quente. Com o aval de Abel Ferreira, o Palmeiras fechou acordo para a renovação contratual de Flaco Lopes. Em grande fase na temporada de 2025, o atacante argentino de apenas 24 anos seguirá no elenco alviverde pelos próximos anos. Segundo informações de André Hernan e Felipe Silva, da ESPN, o clube e o staff do jogador chegaram a um comum acordo, deixando encaminhada a permanência do centroavante no Verdão. Ainda está meio assim, a gente tem que entender que os outros dois são mais fortes e que o Cruzeiro está na briga. A briga do Cruzeiro é a vaga para a Libertadores. Eu estou achando que é muito mais discurso externo do que o discurso interno. Eu acho que internamente os jogadores estão entendendo que dá para chegar. Só que quando você fica muito tempo já jogando na ponta do campeonato, os adversários já começam a entender como é que você joga. Você fica mais manjado. O Eduardo estava lesionado, talvez se recupere. É um jogador que faz diferença, porque às vezes, quando a jogada não sai, ele entra e consegue movimentar o meio-campo. Existem bons jogadores no time do Cruzeiro, muito bons jogadores, e a gente espera que eles possam voltar a render. Mas aí quando você começa a limitar a saída de bola do Cruzeiro, porque o Cruzeiro faz uma saída de bola com, inclusive, a movimentação dos volantes, que é uma movimentação muito interessante, para poder chegar, para fazer as etapas. O Cruzeiro é um time que cumpre etapas. Cumpre a saída de bola dos zagueiros, dos volantes, e dos meias e dos atacantes. Então, como é um time que cumpre etapas, você tem que saber bloquear essas etapas. Você tem que ter força na marcação na saída de bola do adversário, uma intensidade de marcação para que ela não chegue nos homens que têm competência de fazer a armação do time adversário, do time do Cruzeiro. Você tem que fazer esse... em certo momento, em boa parte do jogo, o Red Bull conseguiu. Mas em outro tanto não, e acabou perdendo uma partida que poderia ter sido uma outra história, se não tivesse também desperdiçado algumas boas oportunidades durante a partida. Então, a distância... Só que para o Palmeiras são 2 jogos de diferença. O Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. Para o Flamengo é 1 jogo a menos que o Flamengo tem em relação ao Cruzeiro. Então, o Cruzeiro sabe que está numa perspectiva de que esses 2 clubes comecem, com esses 2 jogos que faltam no Palmeiras e 1 do Flamengo, a ter um pouco mais de vantagem na frente. A briga mais Palmeiras e Flamengo vai ficar para o jogo entre eles. Mas tem os confrontos diretos, né, Zinho? Do Cruzeiro contra Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro foi absolutamente implacável no primeiro turno contra os 2, só que jogando no Mineirão. O Cruzeiro é o melhor mandante do campeonato, apesar de ter dado umas tropeçadas, né? Perdeu para o Ceará. Enfim, também isso acontece nas melhores famílias. Mas eu acho que o ponto crucial do Cruzeiro no Brasileirão de 2025 será esses 2 jogos fora de casa contra Palmeiras e Flamengo. Se o Cruzeiro conseguir bons pontos nesses 2 jogos, aí se candidata com muita força. Concorda, Tetra? Eu acho que ele já é candidato, porque quando ele vence do Bahia fora de casa, que é um time de G4 ou brigando por G4, onde o Bahia teve até as melhores oportunidades, onde o Bahia propôs mais o jogo, mas o Cruzeiro muito competitivo, organizado e time que briga pelo campeonato, ganha jogos complicados como esse, como foi contra o Bahia. Lembra que eu falei, se o Cruzeiro perder o jogo para o Bahia, eu acho que ele se distancia, fica muito complicado para ele se colocar nessa disputa do título. Mas, ao contrário, se ele vence, ele coloca a pressão nos 2 times que são os favoritos, Palmeiras e Flamengo. E esse confronto contra o Flamengo está pertinho. O Cruzeiro vai fazer agora 2 jogos fora de casa e os 2 são no Rio de Janeiro, contra o Vasco e contra o Flamengo. Aí está um grande momento para o Cruzeiro, mostrar a sua força, porque ele é o melhor mandante. Agora ele tem que ser o melhor visitante. Fazer esse mini campeonato carioca contra Vasco no final de semana e contra Flamengo no meio de semana, e se ele consegue as vitórias, aí ele consolida mesmo, porque primeiro que ele já tira essa vantagem do Flamengo, que a vantagem é de 1 ponto hoje, de 1 ponto né? 1 ponto. O Flamengo tem 51, um jogo a mais. O Cruzeiro tem 50. E o jogo a mais, mas o jogo a mais tem que jogar. O Flamengo, esse jogo a menos é contra o Sport na Ilha do Retiro.
O Palmeiras é contra o Santos na Vila do Belmiro e contra o Juventude em casa. Contra o Juventude, o Palmeiras é bem favorito jogando em casa. O Flamengo é bem favorito contra o Sport, que está nessa luta aí, nesse sufoco, só ganhou 2 jogos. Mas tem que jogar, tem que jogar. Agora, o confronto direto, que vai ter antes desse jogo atrasado do Flamengo, vai ser o jogo do meio de semana que vem, sem ser essa semana outra. Aí é a hora do Cruzeiro mostrar realmente a sua força. O Campeonato Brasileiro vai proporcionar isso. Esses confrontos vão ser espetaculares, vão ser verdadeiras decisões do campeonato. Qual é a do Cruzeiro, Zé Elias? Eu acho que é brigar pelo título. Externamente, olha, não tem nada, nós estamos aí lutando e tal, mas internamente a expectativa do grupo é brigar por títulos. Né? Um time que foi feito com muita qualidade, aí foi necessária a troca de treinador, aí chega um treinador que muda tudo, troca, muda a filosofia, muda a mentalidade de jogador, constrói um time coletivo, um time coletivo onde muitos jogadores têm papel de destaque, Caio Jorge, você tem o Matheus Pereira, tem o Romero, tem o Lucas Silva, tem o Fabrício Bruno lá atrás. Então, assim, eu acho que é um time muito forte e que está brigando pelo título. É aquela história, fica aí, joga pressão pro Palmeiras, joga pressão pro Flamengo, que são os favoritos, mas nós estamos aqui, ó, devagarzinho, nós estamos chegando e depois vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Palmeiras mete 4-1. Agora, acabei de falar, Massa. Um golaço, hein? Semana Palmeiras, não é? Sim, acho que não tem nenhum palmeirense que esteja infeliz com o que viu nos últimos 3 jogos, né? Então... Por Cosfera não tem mais ninguém satisfeito, né? Ah, sempre tem, né? Tem? Tem alguém do Abel. Quem ganhou apesar do Abel, não é possível. Não, com vocês não sei. Mas que tem. O amendoim... Mas sobre o que dessa vez? Qual é a bronca dessa vez? O jogo contra o River, por exemplo. Abel Pardal mudou mal o time, recuou o time. Porra. Aliás, o Abel deu uma resposta sensacional sobre isso. Eu concordo em gênero, número e grau com ele. Qual foi a resposta? Porque um time, no segundo tempo, volta e vai para cima do adversário, que não é uma imposição de força. Ah, sim. Né? Eu falei nessa mesa. Você vai jogar com o River Plate no Monumental, 85 mil pessoas, tá bom. Você não vai sofrer no final do jogo. Tá bom. Time no mundo você vai conseguir fazer. Eu entendi, eu lembro disso. Você entende? Isso, cara. Tem o adversário, não se joga sozinho, né? Não se joga sozinho. Do jogo de ontem, o que eu mais gostei? Pergunta, o que você mais gostou? Você mais gostou do jogo de ontem, Massa? Sábado. Faz tempo. Isso. Os 25 minutos do segundo tempo com o time reserva. É isso que o Abel falou, né? Isso que eu mais gostei. Deu um amasso no Fortaleza, fez o 2-1, um golaço do Sousa, né? E eu gostei muito do Jefté. Não tem jogador mostrou qualidade o Jefté. Foi importante até para o Mikael, que tomou um drible meio ficou estranho. Na área. Ele machucou o tornozelo, né? E esse lance, ó? Isso já estava... Não ia valer, né? Porque o Facundo parecia impedido, a bola não entrou, né? também. Sim. Não entrou. Sim. Se entra, também não ia valer, porque me pareceu o Facundo impedido. Mas o que eu gostei mais, então partindo do que eu gostei mais, esses 25 minutos, primeira vez que eu vejo o Jefté com a bola, com a camisa do Palmeiras, jogando em casa. O Abel Ferreira é peitudo, né, cara? Porque eu não faria o que ele fez de jeito nenhum. Uns troca 10 jogadores e se impune. Vamos lá. Tanto não se troca... Você tem a escalação na cabeça? Tenho. Fala. Eu vou comparar do 2-2 com o Vitória, pra você ver qual que é o estágio do elenco do Palmeiras hoje com aquele do Vitória, que você ficou pé da vida e foi 2-2. O Everton, Giai, Mikael, Fux e Jefté, meu Deus, Martínez, Alan e... Veiga, Maurício, Facundo e Sousa. Vamos lá. O jogo contra o Vitória, o meio de campo era o mesmo, por coincidência. Emiliano Martínez, Alan e Veiga. Mas olha o resto. Lomba. Vai vendo como mudou. Marcos Rocha, tá no Grêmio, capitão. Benedete, Mikael e Vanderlan. Só o Mikael igual. Exato. Na frente, porque os 3 do meio eram o mesmo. Isso. Luigi, Thales e Flaco Lopes antes da... De explodir. Da lobotomia. Antes do Messi... Então, né? Repara que como o Palmeiras ficou mais forte em todos os setores, né? Pode ser do Jefté,
Mas, sobretudo, do meio para frente. Né? Porque... aí mudou muito o negócio. Mudou muito e o Palmeiras teve dificuldade no primeiro tempo, né? Fez 1-0. Quando você quiser, a gente fala do pênalti. Depois, o Fortaleza empatou. Aí nós estamos... o Fortaleza empatou num erro geral da defesa, né? E o Breno Lopes teve a chance de fazer 2-1. O Everton fez uma baita defesa, mas ali é mais demérito do atacante do que do goleiro. Até às vezes é injusto, mas a defesa foi maravilhosa, mas o cara tá livre com o goleiro e o gol. A obrigação dele é fazer o gol, certo? Ponto. E o primeiro tempo não foi bom. Não foi um bom primeiro tempo. Agora, o que mais me agradou foi a forma que, com as reservas, o time encontrou soluções. Qual foi a solução? Sousa pela direita, Facundo pela esquerda, Emiliano jogando mais a bola por dentro para Veiga e Maurício, que não são jogadores. Por que sofreu tanto no primeiro tempo? Porque o Palmeiras tem um jeito, um costume de pegar um atacante como o Vitor Roque, que se coloca para atacar a linha defensiva do adversário. Nem o Maurício, nem o Veiga conseguem fazer isso, né? Com todo o respeito, não é característica deles. Por que funcionou? Porque eles começaram a ser acionados mais por dentro. E aí começou a gerar volume. Escanteio, bola parada, a bola perto do gol do Fortaleza, né? Teve essa chance aí que a gente viu que bateu na trave. Enfim, e ali eu já gostei. Depois que o Palmeiras coloca Felipe Anderson, Andréas, Flaco Roque e... Flaco Roque. Dupla. É isso. E também o Evangelista, aí, cara, muda demais, você percebe a diferença mesmo do Palmeiras para o Fortaleza neste momento, inclusive, que o Fortaleza está passando, né? Esperar o que o Andréas fez, ele fez 2 gols lá, olha o lance do Breno, entendeu? Então ele perde o gol, cara, ele tá cara a cara ali, o companheiro tava passando, né? Era só colocar do lado, não tava impedido, era gol. Aí é o momento do segundo tempo que o Palmeiras já começa a ter volume, ó. Tem o cabeceio do Maurício, já começa a chegar o escanteio, que poderia ter sido o segundo gol, entende? Então, já estava mais ali, entendeu? Aí vem o Andrés e faz essas 2 pinturas, né? Que ele fez, tem o chute do Alan. Aí tava 1-1 ainda. Tava 1-1. Já era um amasso. Exatamente. Já era um amasso, tá vendo? lá. Já era pressão. Foram 25 minutos de ótimo futebol, né? Então, eu, como vejo o futebol como um todo, me agrada isso. Me agrada saber que o Palmeiras está num caminho certo com 700 milhões que investiu para 3 anos. Você divide isso por 3, você vai ver o valor do investimento, 250 milhões por ano, beleza. E o gol sai dessa mudança tática, tá vendo? Ó, o Veiga entrando como 9 e a bola vem pro Sousa pela direita, um passe do lançamento de Gerson, do Mikael. Tô brincando. E a finalização do Carlos Alberto Torres. Eu sei que aquela era no chão, eu sei, é diferente. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça é o Carlos Alberto Torres, como ele pegava na bola e tal, para fazer esse gol. O Palmeiras corrobora com o que eu falei em relação ao Flamengo. O Abel foi lá, vou respirar meus jogadores, eu tenho um baita time reserva, vou pôr os reservas em campo, os caras foram e deram conta do recado. Era exatamente isso que todo mundo esperava aqui, pelo menos eu esperava que o Flamengo fizesse contra o Vasco, por exemplo, com aquele monte de jogador bom que entrou. O Palmeiras fez exatamente o que eu disse, ele cuidou dos seus jogadores, cuidou para ninguém ter lesão, quem jogou contra o River, e quem vai jogar, receber o River agora em casa, e pode ganhar o jogo e ganhar bem. Aí você vai falar, o Fortaleza é muito melhor do que o Vasco. Não é. Eu sei que o Vasco, nesse momento, é melhor que o Fortaleza. Mas o Flamengo tinha a mesma condição de fazer com que o Palmeiras fez aí. O primeiro gol do Andrés, não sei se vocês repararam no movimento que ele faz, quando a bola chega, ele faz um movimento de chutar na paralela. Ele não... Você reparou? Sim. Que o goleiro deu um passo. O goleiro deu um passo e ele chutou no outro canto, cara.
O Arnaldo falou o quanto que ele bate bem fora da área, que o Palmeiras ganharia. Falta, bola parada. Essa qualidade dele de fora da área, o chute dele de fora da área, e no final o cara meteu 2 gols. E é muito louco, né? O Palmeiras economizou 10 milhões de euros com o Andrés. Acho que quase 15, porque ia virar 25, lembra? Só liberamos por 25. No final saiu por 10, porque ia acabar o contrato e tal. Exatamente. E o clube preferiu ganhar alguma coisa do que ficar sem nada. Quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam? Se enfrentam logo depois de Juventude e Palmeiras, né? Até lá, do jogo atrasado. Até Flamengo, se o Palmeiras passar pelo River, São Paulo ou LDU na altitude, Cruzeiro. É isso. Não, vamos lá. Sim. Então, vamos lá. O Palmeiras joga contra o Bahia agora fora, certo? Nossa, é que ele perguntou quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam. Então. Mais pra frente. Mas é o que tem até lá? Não. Qual é a data? A data é pós-data FIFA, né? Pós-data FIFA. Exatamente. 29ª rodada. A princípio 19 de outubro. 19 ou 20 de outubro. Se eles se enfrentassem hoje, a gente poderia dizer que o Palmeiras vive melhor momento? Ligeiramente, sim. Acho que sim. É por causa... Tem excelentes notícias no cômputo geral, né? Primeiro, o departamento médico zerado, fora o Paulinho. Segundo, uma espécie de reconciliação com todos, né? O futebol apresentado no primeiro tempo foi espetacular, vou deixar até para falar disso depois, mas a emoção do Allianz Parque ao ver o Bruno Rodrigues em campo de novo foi tocante. E uma outra coisa que pode ter passado despercebido, mas a entrada do Rafael Veiga foi referendada para um olê, olê, olá, Veiga, Veiga. Esse é um dos padrões do Palmeiras. Porque quando o Palmeiras está com ele, né? Com ele, olhando para ele, para si próprio, ele fica muito mais forte do que o normal. E aí você começa a ver um time onde todos começam a jogar acima de 7. Não é só o torcedor do Palmeiras que está empolgado com a fase que vive Flaco Lopes. O atacante também tem sido assunto entre os próprios companheiros do Verdão. No vídeo de bastidores da vitória por 4-1 sobre o Fortaleza, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Rafael Veiga aparece brincando com Flaco e o comparando a Messi. Filma o Messi ali. Foi para a seleção argentina. Flaco ficou lá e voltou o Messi, disse Veiga, apontando para o companheiro que sorriu. O argentino de 24 anos vive por um dos seus melhores momentos da carreira. Em 47 jogos em 2025, ele já marcou 17 gols e deu 4 assistências. A fase o fez ser convocado pela primeira vez para a seleção da Argentina. Na última data FIFA, Flaco participou dos treinos com o elenco argentino, mas não teve nenhum minuto em campo. No retorno ao seu país, na última quarta-feira, deu uma linda assistência para o gol de Vitor Roque no Monumental de Núñez. Até então, centroavante do Palmeiras, o jogador mudou de função e passou a atuar como um segundo atacante, tendo mais liberdade para participar da armação de jogadas e tem se saído muito bem. No último sábado, ele começou no banco de reservas, mas logo que foi acionado por Abel Ferreira, mudou o ímpeto do Verdão no ataque. Na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do River Plate, pela volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, ele voltará ao time titular. A renovação de contrato de Abel Ferreira segue como prioridade no Palmeiras e pode ter novos capítulos nesta semana. O empresário do treinador, Hugo Cajuda, desembarca em São Paulo nesta terça-feira, 23, e estará presente no Allianz Parque, onde o Verdão encara o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores. O representante vem ao Brasil para tratar de diferentes assuntos relacionados a seus atletas, mas a extensão do vínculo de Abel será um dos principais temas de pauta. A expectativa é de que Cajuda se reúna com a presidente Leila Pereira e com o diretor de futebol Anderson Barros nos próximos dias. O atual contrato de Abel vai até o fim de 2025, mas tanto diretoria quanto treinador já manifestaram interesse em avançar nas conversas. O Palmeiras ofereceu um acordo até dezembro de 2027, mas o português estaria mais propenso a estender até o fim de 2026.
Leila, por sua vez, gostaria que o técnico permanecesse até o fim de seu mandato, mas está aberta a um entendimento. Nos bastidores, há otimismo por uma definição em breve, embora a empresária não queira estender demais o tema para não prejudicar o Palmeiras, se tiver que buscar outro técnico no mercado. Desde o início do ano, a presidente atendeu aos principais pedidos do treinador na montagem do elenco, com reforços como Andréas Pereira, além de outros nomes indicados diretamente pela comissão técnica. Somente em 2025, o clube já investiu mais de 700 milhões de reais em contratações. Dentro de campo, Abel Ferreira vive um momento decisivo. Após a vitória por 2-1 no jogo de ida em Buenos Aires, o Palmeiras pode até empatar diante de mais de 40 mil torcedores no Allianz Parque para garantir vaga nas semifinais da Libertadores. Se avançar, o Palmeiras terá pela frente, em eventual semifinal da competição continental, o vencedor de São Paulo, XLDU. No jogo de ida, em Quito, os equatorianos venceram por 2-0 e têm vantagem para o duelo no Morumbis.